Olá pessoal, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, agora exatamente 21 horas. Essa é a 49ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui conosco. Como sempre, comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus com o seu novo visual hoje, cabelo cortado, certo? Tinha que dar uma mudada já. Sim. Matheus que sempre contribui aí com os seus ótimos comentários e também faz a moderação da participação de vocês. Não? Lembrando, para quem não conhece ainda o Jornal da Live, ele acontece ao vivo toda quinta-feira a partir das 21 horas aqui no LinkedIn e você constrói junto conosco a notícia. Basta você deixar aí nos comentários aqui do post o que você acha sobre o assunto que nós estamos falando, tá? Aí o Matheus ele faz a seleção das notícias e a gente vai construindo aí esse debate junto, tá? Aqui é um jornal de debate, todo mundo participa. A edição fica depois gravada aqui em vídeo e na sexta-feira de manhã fica disponível também em vídeo no YouTube e no Facebook e como podcast nas principais plataformas do mercado de podcast. Basta você procurar lá o meu canal, o Macaco Elétrico, siga o Macaco Elétrico e aí você pode seguir também o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. Não? Enquanto o mundo corre contra a Covid-19, o Brasil bate cabeça diante da explosão de casos e mortes. Nessa terça, uma reunião entre governadores e o ministro da Saúde virou uma troca de farpas. Não? O governo federal não tem plano, nem vacina, nem seringa. Não? O ministro está gaguejando. O presidente diz que estamos no finzinho da pandemia, segundo ele. O governador de São Paulo aumenta a politização da vacina. Governadores reprovam essa postura, mas negociam a Coronavac diretamente com o Butantan, ignorando Brasília. Essa é a nossa situação. Porque a gente está até agora arrastando essa situação absurda e inaceitável. Afinal, quando que a população brasileira vai ser vacinada? Nosso segundo assunto, as festas de fim de ano estão chegando, não? E o que acende um alerta vermelho. Profissionais de saúde temem que, com famílias e amigos se reunindo e as viagens aumentando, os novos casos e as mortes por Covid-19 aumentem ainda mais, além disso que a gente já está ostentando agora. Né? Isso não quer dizer que a gente não pode comemorar as festas de fim de ano, apenas que a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Você sabe quais são esses cuidados? Outro assunto que mudou várias vezes na última semana, o capítulo mais recente aconteceu hoje mesmo, não? A volta às aulas presenciais. Afinal, elas voltam ou não voltam em 2021 depois de tanto vai e vem do médico? Em que condições isso vai acontecer? O governo dos Estados Unidos decidiu apertar o pescoço de Mark Zuckerberg. Agora eles querem que a sua empresa, o Facebook, venda nada menos que o WhatsApp e o Instagram. Por que será que eles estão exigindo isso? E a nossa notícia bizarra de hoje. Você sabe quais foram os temas mais procurados no Google nesse ano? Muito bem, pessoal. Então agora, começando aqui a 49ª edição do Jornal da Live, nós já vamos iniciar comentando o assunto do momento, realmente, de novo, a guerra das vacinas, não, entre o governo federal e os estados e os municípios. Não? É incrível a gente ainda ter que falar disso, não? Quando o resto do mundo não mede esforços para vacinar o máximo da sua população contra o Covid-19 no menor tempo possível. O Reino Unido já começou a vacinar seu primeiro grupo nessa semana, né? Já tem planos de concluir a vacinação de todo mundo em poucos meses. Enquanto isso aqui, o governo federal dá repetidas mostras que nós não temos absolutamente nada nesse sentido. A gente não tem vacina, não tem nem as seringas, nem as agulhas para aplicar os imunizantes. Não. Na verdade, o fato de o ministro da Saúde, o general especialista em logística Eduardo Pazuello, falar uma coisa diferente a cada dia, demonstra que nós não temos sequer um plano firme. Não. Como é possível a essa altura do campeonato, não? O governo, pessoal, como que é, não? O governo demonstrar tamanho amadorismo diante da maior crise sanitária do país em mais de um século? Na verdade, como é possível demonstrar tamanho descaso com o desespero da população que quer uma vacina, qualquer vacina, para voltar a ter uma vida mais próxima do normal, com menos risco de engrossar as altíssimas estatísticas aí de doentes e de mortes pela Covid-19, não? Como que a gente está arrastando até hoje essa situação absurda e inaceitável? Afinal, quando que a população vai ser vacinada? Essa é a pergunta básica que o governo não consegue responder. Não? E se não tiver vacina para todo mundo? Cenário mais provável no momento. Não? Como se defender do vírus por muitos meses mais sem a vacina? Bom, se isso já não fosse ruim o suficiente, não, a indefinição do governo federal e as gaguejadas e o suor frio do ministro Pazuello, que vocês veem aí na foto,
abre uma frente para os governadores passarem por cima do Ministério da Saúde. Isso não é legal. Vale lembrar que na semana passada, o assim chamado cronograma preliminar do Ministério da Saúde previa o início da vacinação apenas em março, chegando ao final do ano com no máximo 1/3 da população imunizada. Considerava também apenas a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela empresa AstraZeneca. Essa taxa é totalmente insuficiente para garantir qualquer volta à normalidade. O ideal seria que todos se vacinassem, mas como algumas pessoas querem não se vacinar, a gente ainda precisa que pelo menos 70% da população seja imunizada para atingir a tal da imunidade de rebanho. Diante de um plano tão ruim, a população e autoridades protestaram. E aconteceu uma coisa que eu tinha contado aqui mesmo no Jornal da Live na quinta passada. O governador de São Paulo, João Dória, aproveitou essa completa inoperância em Brasília e decidiu assumir um protagonismo que pode lhe render dividendos para suas pretensões eleitorais para a corrida presidencial de 2022. Disse que o Instituto Butantan começaria a produzir a Coronavac, que está desenvolvendo junto com o laboratório chinês Sinovac, e que imunizaria toda a população do estado de São Paulo. Deu até uma data arbitrária para começar, 25 de janeiro, aniversário da capital. De fato, a produção já começou hoje, e até o fim do mês devem estar disponíveis 40 milhões de doses da Coronavac pelo Butantan. Mas dar uma data assim é uma coisa irresponsável, porque isso depende da aprovação da Anvisa, e nenhum fabricante deu entrada com registro sequer provisório de vacina no órgão. Por causa desse movimento paulista, os governadores que estão sendo pressionados pelas populações de seus estados convocaram o Pazuello para uma reunião nessa terça para cobrar a seriedade do governo federal. E aí o Dória aproveitou o palco para jogar o Pazuello contra as cordas. O ministro não conseguiu dar nenhuma resposta convincente. Chegou a dizer que compraria vacina se houvesse demanda. E disse isso várias vezes. Se houvesse demanda? Gente, como assim? Como assim se houvesse demanda? Em que realidade paralela o ministro existe? Demanda é o que não falta. Na verdade, os movimentos seguintes do Ministério reforçam a sensação de um barco sem capitão. O Pazuello primeiro disse que a vacinação poderia ser antecipada para fevereiro, depois que o Dória anunciou a data paulista. E ontem ele disse que poderia começar em dezembro, com a compra da vacina da Pfizer, que já está sendo usada no Reino Unido. Só tem dois problemas nessa última versão. Até a semana passada, o governo descartava a vacina da Pfizer por dizer que o Brasil não teria como transportar e armazenar a vacina da Pfizer a 70 graus Celsius negativos, que é uma exigência do produto. Além disso, apesar de a Pfizer estar em contato com o governo federal para que dissessem se eles teriam interesse no imunizante desde agosto, até agora o Brasil não firmou nenhum interesse. Por isso, o Pazuello ontem foi vergonhosamente desmentido por ninguém menos que o presidente da Pfizer no Brasil, que foi à mídia para dizer que não há qualquer chance de entregar vacinas ao Brasil nesse ano, mesmo que a compra fosse feita hoje. Na melhor das hipóteses, algumas doses seriam entregues em janeiro. Enquanto isso, o Ministério da Saúde continua ignorando a Coronavac produzida pelo Butantan, sempre que nomeie explicitamente possíveis vacinas que comprariam. Por conta disso, apesar de vários governadores terem criticado Dória pela sua agressividade sobre a vacina nesses dias, muitos deles já estão negociando a compra de lotes da Coronavac diretamente com o Butantan, ignorando completamente o Ministério da Saúde. E, de novo, isso aí é um negócio complicado. Ontem, alguns cientistas de algumas das maiores e mais importantes instituições brasileiras e internacionais fizeram um apelo ao governo brasileiro para que sejam imediatamente abertas negociações com o Butantan para comprar a Coronavac, que a vacinação comece o quanto antes. Até o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, entrou na jogada, jogando o Ministério da Saúde e a Anvisa para escanteio. E está encorajando propostas legislativas para obrigar o Executivo a comprar vacinas aprovadas pelas principais agências internacionais e para que estados e municípios possam também comprar os imunizantes de maneira independente. O Bolsonaro chegou a dizer que o Dória deveria parar de politizar a vacina. E deveria mesmo, porque esse movimento aí é desprezível. Mas vale dizer que quem politizou desde o começo, não apenas a vacina, como toda a pandemia, foi o próprio Bolsonaro, gente? Chegou até mesmo a desautorizar publicamente o Pazuello em outubro, imediatamente depois que o ministro disse que compraria 46 milhões de doses da Coronavac e de ter a chamada de a vacina do Brasil. Disse que jamais compraria o que ele chama de a vacina chinesa do Dória. Depois disso, o Pazuello vem atuando como um mero menino de recados do Bolsonaro, de se estranhar que não consiga se posicionar minimamente, porque ele não tem voz própria. Eu também ficaria confuso se meu chefe
dissesse publicamente que o Brasil vive, como ele disse hoje, o finalzinho da pandemia. Um dia depois, a gente registrar 836 mortes e 53.453 novos casos de terça para quarta, números oficiais. Né? Esse último número já está no patamar do pico da primeira onda e continua crescendo violentamente. E sobre o plano de imunização, né, a gente continua sem, apesar de ter sido prometido de novo para ontem, e de novo não foi entregue. Né? O governo parece aquela criança que não entrega a tarefa porque disse que o cachorro comeu a lição de casa. Né? Então, pessoal, que situação é essa, não? O Brasil, que já foi reconhecido por ter um dos maiores e mais eficientes programas de vacinação do mundo, agora atua como um borra-botas no assunto. Né? E o que vocês acham desses movimentos do governo federal? E esses movimentos aí do Dória? Né? Vocês acham que os governadores e prefeitos devem poder comprar suas vacinas diretamente dos fabricantes para suas populações? E você vai tomar vacina quando ela estiver disponível? Então, vamos começar o debate agora. E aí, Matheus, como estamos aí? Então, começando aqui pela Asclei Suzy Oliveira, ela disse que assim, nós sabemos que uma vacina ela só é confiável após 8 a 10 anos. Essa vacina parece muito estar sendo feita nas coxas. Inclusive, ela fala que continua dizendo que só vai tomar quando o STF, seus familiares e todos os políticos tomarem também. Bom, eu acho que eles vão tomar... Desculpa, é o nome da pessoa... Asclei. Asclei. Eu acho que eles vão tomar, né? Inclusive, teve até um movimento aí na semana passada bastante questionável, que alguns procuradores aqui de São Paulo disseram que eles precisavam tomar a vacina antes que todo mundo, né? Porque eles estão sempre em contato com a população, né? Na prática, né? Muito claramente, eles estão querendo furar a fila, né? Porque é um negócio meio feio, né? É óbvio que eles vão tomar, né? Esses caras aí vão tomar logo no começo, né? Agora, concordo que as vacinas elas demoram normalmente muitos anos para serem testadas e aprovadas, mas essa situação foi uma situação absolutamente atípica, não? Que movimentou literalmente toda a comunidade científica do mundo em busca de uma solução para uma crise que está literalmente colocando o mundo de joelhos, né? Então, é a situação ideal? Certamente não, né? Toda a versão 1.0 de um produto, né, acaba não sendo o ideal, mas qualquer imunização é melhor do que uma imunização alguma, né? Ela continua aqui e ela fala também agora sobre a questão da obrigatoriedade, né? Ela diz que na Constituição mesmo diz que nós temos respaldo ao não aceitarmos a obrigatoriedade, ou seja, aqui ela está definindo justamente que é uma escolha de cada um e não há necessidade de tomar a vacina se a pessoa não quer. Na verdade essa é uma outra questão, né? A obrigatoriedade, não. Na verdade a Constituição ela diz exatamente o contrário, não. Em uma situação de pandemia, de grave risco à saúde pública, é possível, sim, forçar uma imunização. Inclusive, existem leis complementares, que inclusive uma delas foi sancionada pelo Bolsonaro em fevereiro, que inclusive regulamentam isso daí. Não? Agora o Bolsonaro ele mudou de ideia depois, não, por uma questão aparentemente ideológica, e está dizendo que não vai ser obrigado. Enfim, digamos que não seja obrigatório, tá? Mas nós precisamos ter pelo menos 70% da população imunizada para que a gente atinja a imunidade de rebanho e o vírus lentamente desapareça efetivamente, tá? Agora vale lembrar também que mesmo que seja decretada uma obrigatoriedade, isso não quer dizer que a polícia vai invadir a nossa casa e vacinar todo mundo, não. A obrigatoriedade acaba acontecendo no sentido de que se alguém no caso de ter sido decretada obrigatoriedade, se alguém depois for precisar, por exemplo, tirar um passaporte ou abrir uma empresa ou outras atividades assim, vai ser pedido o comprovante dessa vacinação, né? E se não tiver, a pessoa não vai conseguir fazer isso a menos que pague uma multa, né? Sim, não, e mesmo assim que a gente não seja obrigado a tomar as vacinas, é uma questão aqui também, né? Claro, se não quer tomar, não toma, mas acho que aqui, na minha opinião, é uma questão de usar o bom senso também. Porque se não tiver gente suficiente que tome a vacina, né? Se a gente não chegar nesse nível necessário, não vai adiantar assim, só vacinar algumas pessoas e ter várias outras que não, porque aí não vai adiantar nada. A maior parte da população ainda vai ficar doente, ainda vai continuar sendo transmitido o Covid-19. Então, eu acho que mais do que uma questão, né, se a Constituição permite a obrigatoriedade ou não,
ou seja lá o que tenha sido sancionado, é uma questão de bom senso, minha opinião. É uma questão de bom senso e até uma questão de amor, não só amor próprio, como amor ao próximo, não. Você falou corretamente, não. Se não tivermos pelo menos 70% Exatamente. vacinado, a verdade é que a gente continuará em pandemia, não, com todos esses problemas aí, não, a gente vai discutir aí outras questões agora, aí logo na sequência, a questão das confraternizações, a questão da volta às aulas e tantas outras atividades como prosaicas, não, como, sei lá, por exemplo, ir ao cinema, não, aquela coisa que a gente estava até falando essa semana, né, Matheus? Um negócio que a gente adora, a gente ia várias vezes por semana, às vezes, ao cinema, e agora faz meses que a gente não pode ir ao cinema, que é um negócio que a gente gosta, não. E o fato é que, enquanto nós não tivermos aí essa imunização, atividades como essa, não, que todo mundo gosta tanto, elas vão estar indisponíveis, não. Continuando aqui, eu tenho o José Vicente de Oliveira, ele está aqui criticando o Dória, ele diz que ele é um mentiroso, e tem mais também, o governo não vai comprar a vacina se a Anvisa não aprovou nada. Então, aí é que está, né, o José, né? Uhum. Então, José, aí é que está o X dessa questão, né? Sim, de fato, a Anvisa ela tem que aprovar qualquer vacina e qualquer remédio para ser comercializado no Brasil. O problema é que de algumas semanas para cá, claramente você vê aí uma certa influência política, né, mais forte no Ministério da Saúde e na própria Anvisa. Tanto que essa questão está sendo judicializada, ao ponto de que, veja, o próprio Rodrigo Maia, não, que é o presidente da Câmara dos Deputados, está propondo a criação de leis que permitam que estados e até prefeituras comprem vacinas diretamente, mesmo que elas não tenham sido aprovadas pela Anvisa, desde que elas tenham sido aprovadas por algum equivalente à Anvisa em outro país, não. No caso da vacina da Pfizer, por essa regra, ela já estaria liberada para qualquer um comprar aqui no Brasil, né? É claro que o ideal seria ter essa situação controlada e gerenciada pelo Ministério da Saúde e aprovada pela Anvisa. A situação que se coloca aqui, inclusive que o que está motivando esse debate, é que a Anvisa e principalmente o Ministério da Saúde não estão fazendo a sua parte aí, aparentemente, né? E aí, agora está nessa loucura, e a questão do Dória aí acho extremamente impertinente a maneira como ele colocou, inclusive de determinar uma data arbitrária, não, isso daí é um negócio inadequado, porque isso gera ainda mais insegurança, não. E ainda mais a data que ele colocou, né, 25 de janeiro, justamente o aniversário da cidade. Ou seja, é arbitrário mesmo, não. Então, e aí você vê os outros governadores, não, se sentindo pressionados pelas suas populações para dar uma resposta, né, porque se São Paulo vai vacinar, como é que vai ficar o meu estado? E aí os outros governadores, né, criticando o Dória corretamente, alguns. Outros, por outro lado, e até mesmo alguns dos que estão criticando, já estão querendo comprar, já estão negociando a compra da Coronavac, né? Aqui com o Butantan. Né? Então veja que se cria aí, por conta dessa inoperância, se cria uma enorme insegurança, não só uma insegurança jurídica, mas uma insegurança de saúde pública, que é a pior coisa que a gente poderia querer nesse momento que a gente está passando, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que esclarecer aqui também é que a Clay ela fala assim, mas a gente toma a vacina da gripe e a vacina não acabou com a gripe. Mas isso é porque a gripe, ela é um vírus mutante, ela sempre muda, então a gente sempre tem que tomar a vacina de novo, para que a gente possa proteger sempre da nova mutação do vírus. Por isso que sempre tem a campanha, e a campanha sim, ela é importante e ela é efetiva. Mas, claro, por ser um vírus mutante nunca vai acabar, mas isso quer dizer que a gente pode sempre se proteger. Por isso a vacina é importante. A vacina ela é científica, ela é necessária. E é bem possível, para dizer que talvez isso aconteça também com o Covid-19. Ele também é um vírus mutante, já visto que pessoas que já contraíram a doença estão aí, já foram vários casos relatados, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que já tiveram a doença e pegaram a doença de novo, né? Por quê? Porque o vírus sofre mutação mesmo, né? Então é muito provável que, assim como a gente tem que tomar recorrentemente as vacinas contra o H1N1, por exemplo, né, da gripe, ou do influenza, né, também vírus da gripe também, não? A Covid-19, talvez a gente também tenha que tomar recorrentemente aí, uma nova vacina por conta da mutação do vírus, né? Sim, então, inclusive tem um comentário aqui que toca nesse ponto, que é do Alexandre Magno Silva, que ele faz uma pergunta, né? Qual é a garantia que a gente tem de que esse vírus, né, o Covid-19, ele não possa mutar no meio da campanha de imunização, né, pelo mundo inteiro? E aí, como
como fica com quem foi vacinado? Então, é que tá, né? Tipo, não tem nenhuma garantia de que quando o vírus ele vai mutar mais uma vez. Porque aí o que vai acontecer? Como a gente vai descobrir isso? Só no meio da campanha, assim, uma hora isso vai aparecer e assim que essa mutação ocorrer, aí vai ter que ser feita, então, tipo, novas alterações na vacina e aí as pessoas vão ter que ser vacinadas de novo. Isso é inevitável. Sim. Né? O vírus ele vai mutar. Né? Sim. Então, e as empresas, os institutos de pesquisa, eles estão cientes disso, não? E eles vão continuar fazendo o desenvolvimento de novas variantes da vacina a partir das diferentes cepas do vírus, não? É uma realidade que a gente tem que conviver, não? Não dá para dizer, vou tomar essa vacina e para tudo sempre estarei imunizado, porque provavelmente isso, infelizmente, não vai acontecer. É um vírus que tudo indica, é um vírus mutante, tá? Mas, de novo, tá? O fato de o vírus ser mutante, né, e que essa vacina não vai nos proteger para sempre, não quer dizer que a gente não vai tomar a vacina, não. Então, vamos ter que tomar a vacina recorrentemente, assim como acontece com o vírus da gripe convencional aí, e o H1N1. Quantos países vão tomar a Coronavac, por acaso? Que é uma pergunta aqui do Fábio Stephens e a Clay, ela disse que compartilha desse mesmo questionamento. Não sei te responder isso, Fábio, né? Na verdade, a única vacina que já foi aprovada em qualquer lugar do mundo, por enquanto, foi a vacina da Pfizer no Reino Unido, não. Todas as outras vacinas aí, e a Sputnik V na Rússia, né? Que é a vacina russa, justamente. Não. Mas alguém comprou já a Coronavac? Não, porque ninguém aprovou nem ela e nem vacina nenhuma. Né? De novo, a única vacina que foi aprovada até agora por algum órgão foi a vacina da Pfizer pelo Reino Unido e a Sputnik V na Rússia. Então são os únicos lugares que já estão vacinando sua população com essas vacinas. As outras vacinas ainda continuam sendo testadas e avaliadas e eventualmente vão ser compradas, tá? E a vacina da Coronavac é mais uma delas, né? A Julieta Matsuhita, ela pergunta aqui como que é feita essa vacina. Essa vacina, ela não especifica aqui, mas acho que dá, assim, pra gente dar aqui uma explicação geral de como as vacinas estão sendo feitas, né? A maioria, tipo... A vacina da Coronavac seria a pergunta? Ela não especifica, mas acho que seria assim. Cada vacina tem uma tecnologia diferente. A vacina da Coronavac é uma tecnologia, na verdade, bastante conhecida e bastante dominada pelo Butantan, inclusive, para a produção das vacinas contra os diferentes vírus de gripe. Não? Na verdade, eles fazem o que eles chamam de vírus enfraquecido. Não? Eles pegam e eles, digamos assim, matam o vírus por temperatura, né? Então fica a carapaça proteica, o vírus aí não está mais ativo, mas a carapaça proteica está lá ainda e isso é suficiente para que o organismo reconheça e aprenda a se defender desse invasor quando vier o vírus de verdade, vivo ali. Não? Outras vacinas, como por exemplo, aliás, essa tecnologia do vírus inativo também é a tecnologia, se eu não me engano, da vacina de Oxford e da AstraZeneca. As vacinas da Pfizer e da Moderna, elas usam uma outra tecnologia, que é uma tecnologia nova, né, que nunca foi usada numa vacina em humanos, que a gente chama de RNA mensageiro. Não? O que, aliás, tem causado muitas fake news aí, não? Que diz que a vacina, porque como você vê lá, o RNA, não, que é uma letrinha que está associada a código genético, tem muita gente dizendo que essas vacinas vão alterar o código genético das pessoas. Gente, isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Vamos lá, aulas de biologia do ensino médio, né? O que é o RNA mensageiro? O RNA mensageiro é uma fita, né, proteica, né, é uma informação genética, mas na verdade ele simplesmente carrega uma receita para que algumas organelas, as organelas citoplasmáticas dentro da célula, elas produzam outras proteínas. Então, o RNA mensageiro, ele não tem nenhuma interação, por exemplo, com o DNA. Ele simplesmente como o próprio nome diz, o mensageiro de uma receita para que as células produzam outras proteínas. Então, é uma outra tecnologia, uma tecnologia nova, que causou bastante desconfiança por ser nova, mas assim, ela não tem a menor possibilidade de alterar o DNA das pessoas. Não? Mas bom, o fato é que assim, o Brasil dificilmente vai conseguir uma vacina assim, agora, assim, tipo, nesse fim de ano, ou mesmo no comecinho do ano que vem, como a Rosemary Dantas, né? Tipo, essas vacinas, né, praticamente toda a produção, né, da maioria das que estão sendo utilizadas agora, como a Pfizer, né, que foi a primeira lá no Reino Unido, já vai ser entregue assim para os Estados Unidos e para boa parte da Europa, assim, esse ano agora. Então,
É verdade. A gente vê não tem que, condições a gente mesmo. Não os tem. países ricos, eles compraram aí doses enormes, não, para vacinar toda a população, né? Por exemplo, os Estados Unidos comprou 1 bilhão, entre diferentes fabricantes, 1 bilhão de doses, né? Lembrando que a população dos Estados Unidos é de 330 milhões de pessoas, portanto, considerando 2 doses, não seriam 660 milhões de doses. Só esse excedente dos Estados Unidos daria para praticamente imunizar a população da América Latina, tirando o Brasil. Veja só, né? O cara foi com muita sede ao pote. Não. O Canadá também comprou vacinas suficientes para imunizar 5 vezes a própria população. Ou seja, os países ricos realmente eles estão correndo porque eles entendem não, que a única maneira de voltar a ter uma vida minimamente normal é vacinando massivamente a população. O Reino Unido vai vacinar toda a população, a Alemanha vai vacinar toda a população, a Rússia, a Nova Zelândia, a Austrália, todos esses países vão vacinar toda a população e já garantiram essas doses. Agora a Rosemary fala corretamente aí, não? Como que a gente fica nessa situação? O Brasil, no caso. A Rosemary está, inclusive, em Portugal, né? Sim, não, e ok que eles têm essas... claro, eles pensaram rápido, né, e já compraram as vacinas primeiro, mas ao mesmo tempo eu penso que é um exagero, né? Como no caso do Canadá, por exemplo, eles compraram o suficiente para imunizar... Como que é? 5 vezes toda a população são canadense. 2 doses, né? mas é tipo 5 vezes cada um. Então, tipo, não, é assim, 5 vezes 2 doses. Então, mesmo assim, tipo... Que é um exagero e chega a ser, de certa forma, até desumano, porque o país... Mas é que tá, né? E aí que você vê a seriedade do governo no combate à pandemia. Eles não compraram só de eles não puseram todos os ovos em uma cesta só. Não, eles querem ter certeza que enfim, quando saírem aí as primeiras vacinas, a Pfizer aparentemente vai ser a primeira, né? Vacinas. Sim, é a soma de diferentes vacinas, né? Uhum. Então eles vão ter rapidamente, certo. Vai chegar uma hora que vai estar todo mundo imunizado e aí talvez, quem sabe, eles até abram mão aí dessas doses excedentes, né? Eu espero que sim. Mas você vê aí a seriedade do governo em querer combater a doença, né? Que é exatamente o contrário do que a gente está fazendo aqui, não? No caso do Brasil, né, como até a Rosemary questiona aí, não? No final das contas, não, a vacina que acabaria sendo a mais fácil, digamos assim, para a gente ter em primeira mão é a Coronavac, porque é uma vacina que está sendo desenvolvida junto com o Butantan, né, a Sinovac da chinesa e o Butantan vai produzir. Aliás, começou hoje a produção, né, vai chegar ao final de dezembro com 40 milhões de doses. Não. A da AstraZeneca, que é a outra vacina que a gente também vai licenciar o direito de produção aqui pela Fiocruz, infelizmente ela teve alguns problemas aí agora na parte de desenvolvimento, o que vai acabar atrasando aí a liberação. Né? Então hoje a vacina que a gente tem para conseguir em mais quantidade e em mais velocidade acaba sendo a mesma Coronavac. Né? Sim, ou seja, no fim essa disputa, essa corrida das vacinas que tem entre o governo federal e aqui com o Dória, né? Não vai dar em nada, assim, isso é inútil. Assim, nenhum dos dois vai vencer, ninguém vence. No final todo mundo vai perdendo isso aqui. É uma guerra. Inútil. É o que eu falo, essa politização da vacina, tanto de um lado quanto do outro, tá? Isso é inadequado, né? Os dois estão querendo aí ganhar palco aí já em vistas da corrida presidencial em 2022. Sim. E na prática o que eles estão fazendo é jogar com a saúde da população. Isso é completamente inaceitável. Né? Pois é. Bom, vamos para o próximo assunto, então? Vamos lá, pessoal. Próximo assunto, tá? Vamos falar das festas de fim de ano, não mais necessariamente de como a gente deve nos cuidar para evitar que esse momento de grande alegria não se transforme depois em muita tristeza, não. Bom, as festas estão chegando, não, que acende um alerta vermelho. Os profissionais de saúde temem que, com famílias e amigos se reunindo e as viagens aí aumentando, não, os novos casos e as mortes por Covid-19 aumentem ainda mais, além dos números altíssimos que o Brasil voltou a ostentar, infelizmente. Não. Isso não quer dizer que a gente não vai poder comemorar as festas de fim de ano, apenas que a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Não. A gente vai falar aqui quais são esses cuidados. Não. Aliás, eu queria já até fazer a pergunta para vocês aqui, quais são os seus planos para as festas de fim de ano? Não? Como é que você pretende passar aí Natal, Ano Novo? Não? Você pretende viajar? Não? E se você for viajar, você vai de avião, de ônibus, de carro? Como que vai ser isso daí? Bom,
As festas de Natal e Ano Novo serão diferentes em 2020, não, pelo menos para quem seguir todos os cuidados aí que estão sendo recomendados para evitar a Covid-19. Né? O ideal, inclusive, seria que as famílias e amigos não se encontrassem nesse ano. Indicação da Organização Mundial de Saúde, que disse que essa é a aposta mais segura. Né? Isso vale especialmente para núcleos familiares que não moram na mesma casa. Né? Para aqueles que já estão no convívio diário, ou seja, que moram na mesma casa, né? A confraternização pode ser realizada seguindo os cuidados de higienização básicos de sempre, como sair apenas de máscara, lavar bem as mãos e usar o álcool gel sempre que possível, né? Quando estiver fora de casa, evitar as aglomerações, locais fechados, mal ventilados, aquela coisa de sempre. Tá? Não é desejável juntar pessoas que morem em casas diferentes, essa é a regra número 1. Não é possível realizar essas reuniões de forma 100% segura. Mas, se ainda assim se a ideia é reunir vários grupos da família ou amigos com pessoas que não moram juntos, né, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente se pessoas de grupos de risco estiverem no mesmo local. Né. A primeira coisa é que estejam o tempo todo de máscara, todo mundo protegendo o nariz e a boca, inclusive. Né. Além disso, prefiram locais externos da casa, enfim, né, como quintal, jardim, varanda, ou pelo menos um local com bastante ventilação com o ambiente externo. Os principais riscos, eles surgem quando as pessoas se sentam para comer e beber, porque é o momento em que elas precisam tirar a máscara. Além disso, ao consumir o álcool, as pessoas também tendem a relaxar mais nos cuidados. Né. A quantidade de pessoas deve ser de, no máximo, 6, né, sempre com distanciamento de pelo menos 1,5 m entre todo mundo. Né. Naturalmente, as pessoas com sintomas de Covid-19 não devem participar. Né? Isso inclui febre baixa, coriza, tosse, dor de garganta no corpo. Não? E se todo mundo fizer o teste antes? É uma pergunta que eu já ouvi. Não? Ainda assim, não dá para ter garantia. Não? Os testes rápidos que são feitos esses em farmácia, não, cujo resultado sai em poucos minutos, eles dão muitos falsos positivos e principalmente falsos negativos. Não? Já o teste mais confiável, o RT-PCR, né, que coloca aquele cotonete no nariz, não? O problema é que o resultado demora alguns dias, não? E a pessoa pode se contaminar nesse intervalo. Né? Outra pergunta que eu acho legítima: e quem já teve a Covid-19, está liberado? A situação fica mais confortável ainda, mas também não é garantida, porque já tem vários casos de pessoas que tiveram a doença e pegaram de novo, né? A chamada reinfecção. Né? No caso de participação de pessoas de grupos de risco, não? Por exemplo, idosos, pessoas com comorbidades, não? Todos esses cuidados devem ser redobrados, né, e essa pessoa deve ficar ainda mais distante dos demais. Uma coisa curiosa a ser observada é o som alto, né, a música, por exemplo. Isso deve ser chato pra caramba, mas tem que ser evitado, não? Porque isso faz com que as pessoas falem mais alto. E se tiver alguém contaminado, isso vai fazer com que essa pessoa emita mais partículas virais no ambiente. Né? Então, quanto mais baixo falar, melhor, tá? Mais seguro. O mesmo vale para o consumo de bebidas alcoólicas, que fazem com que as pessoas falem mais alto. Né? Por isso, os brindes também não são recomendáveis. Né? Sobre a comida, ela deve estar sempre coberta e quando a pessoa for se servir, ela deve estar de máscara, né? E com as mãos higienizadas. Lembrando, tirar a máscara só na hora que for comer mesmo. Tá? E nada de comida que se come com as mãos, né? Tem que usar a talher sempre. Né? Sobre a duração da festa, quanto mais curta, melhor, né? Porque o risco de contágio aumenta com a exposição prolongada de pessoas. Né? Um ponto sobre as viagens. Né? Elas devem ser evitadas porque isso faz com que o vírus também viaje de uma região para outra. Né? Além disso, sempre que possível, ela deve ser feita de carro. Né? Os riscos em aviões e ônibus são mais altos porque são ambientes fechados e que dificilmente respeitam o distanciamento físico. Também possuem ar-condicionado, né? O que faz com que pessoas com, por exemplo, rinite, né? comecem a espirrar ou tossir, deixando o ar possivelmente mais contaminado. No caso desses transportes, para se proteger, é necessário o uso de máscara e a higienização da mão o tempo todo. Né? E por fim, dá para ter beijo e abraço, gente? Poxa vida, não. E, pois é, não é indicado, né? Porque, a menos que sejam entre pessoas que já morem juntos. Né? Em qualquer outra situação, beijo e abraço deve ser evitado a qualquer custo. Né? Então, pois é, não? Se a gente fizer tudo isso, vão ser festas realmente muito diferentes daquelas que a gente está acostumado. Não? A única maneira de ter algo mais normal, digamos assim, é se for só com as pessoas que já moram juntas, não? E ninguém mais. Não? Então, eu queria saber de vocês aí, já abrindo o debate, como que vai ser a festa de vocês, quais são os planos, com quem que vocês vão passar, se vocês vão viajar, como que é?
Bom, começando aqui, tem um outro comentário das Clay. Suzy, ela pergunta se você acha que muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Ela pergunta se existiu negligência médica em muitos casos. Não houve negligência médica, Asclay. Eu acho que houve uma gritante negligência dos governantes. Opa, perdão. Uma gritante negligência dos governantes que minimizaram aí o problema, né, o que deixou a população confusa. Cada governante falava uma coisa diferente, as pessoas não sabiam em quem seguir, em quem acreditar. Né, e isso daí acabou fazendo que, por exemplo, o primeiro isolamento que a gente teve aqui no Brasil acabou sendo um isolamento meia boca, não? Haja visto que a nossa curva não acabou sendo uma curva mais parecida com a dos Estados Unidos do que a da Europa. A da Europa ela subiu assim e ela caiu praticamente a zero. Agora está tendo a segunda onda subindo forte, não? Nos Estados Unidos e no Brasil a curva ela subiu, ficou um platô por muito tempo e aí ela começou a cair lentamente. Quando ela parecia que ia começar a cair mesmo, voltou a subir. Né? Então o Brasil tem um comportamento semelhante aos Estados Unidos. E, de certa forma, isso se explica não só pelo tamanho do Brasil, mas justamente por ser países não, cujos governos centrais entraram em conflito com os governos regionais, né, estados e municípios. E a população ficou perdida e acabou não tomando os devidos cuidados. Não. Até hoje a gente vê isso daí, infelizmente. Essa foi a maior causa dessas mortes e dessa curva atípica do Brasil e dos Estados Unidos. Exato, bem lembrado. Além de uma falta de ação do governo, também é importante lembrar de que houve uma negligência grande por parte da população. Mesmo a Asclay aqui, inclusive, ela diz que quebrou as regras de isolamento social desde abril. Ela disse que quando apresentou alguns sintomas gripais, ela disse, ela evitou as pessoas, mas agora acabou e diz que está sem neuras, mas Asclay não é uma boa ideia, de verdade, assim, porque mesmo que você já tenha talvez pego a Covid-19 antes, você ainda pode contrair a doença de novo. Já houveram vários casos de reinfecção, então ainda não é seguro nem para você e nem para as pessoas ao seu redor, na rua ou familiares, amigos. Então, por favor, fique em casa. A gente precisa fazer cada nossa parte. Ou pelo menos, não, tem que tomar os cuidados básicos, né? De novo, quais são os cuidados básicos que são recomendados, né? De preferência, ficar em casa. Não dá para ficar em casa, preciso sair. Ok, máscara 100% do tempo. Não dá para tirar máscara. É máscara cobrindo o nariz, né? Não adianta colocar a máscara aqui, não. Lavar as mãos sempre. Usar álcool em gel sempre. Evitar aglomerações, que é o principal. Hoje nós vemos aí, né, o principal fator de contágio, inclusive desse crescimento rápido agora, são as aglomerações, festas, baladas, luaus e tudo mais, não? Evitar locais fechados e mal ventilados, né? Esses são os principais cuidados que, mesmo quem já teve a doença, deve continuar tomando. Né? Sim. Bom, a Ana Muniz também fala lá de Portugal, né? Ela diz que está em casa e vai ser sem festa. Para o ano de 2021, quem sabe, né? Talvez isso possa mudar, quem sabe em 2021 a gente possa voltar a isso, pelo menos, né? Eu espero também. Mais uma amiga aí de Portugal, obrigado aí, Ana, pela participação. Portugal, que está, enfim, passando aí também por uma segunda onda como a Europa, não, mas está numa situação mais confortável que a do Brasil, apesar que os índices de morte por milhão acaba sendo bastante alto, não? Mas a situação, ela aparentemente está mais bem controlada que o Brasil. Agora, de novo, né? A gente precisa aí da tal da vacina para, enfim, voltar a ter uma vida minimamente normal aí em algum momento em 2021, né? Quem sabe aí, espero poder, quem sabe visitar Portugal em 2021 aí, encontrar todos os amigos aí que inclusive vêm sempre aqui, né? O Joaquim aí, não sei se o Joaquim também está aí participando, está sempre presente, o Joaquim que é de Portugal também, né? Bom, o governo federal e não só o governo federal, mas também os governos estaduais, tipo, também mostram que como eles estão realmente, assim, muito... Eles deviam ser mais rígidos em relação a isso, assim, isso não está realmente sendo feito da forma correta, né? Porque, como até o Alexandre Magno fala aqui, né, que lá em Ipanema, no início do mês, um convite pelas redes sociais, assim, de que seria para ter como se fosse uma pequena reunião, como só entre amigos íntimos, mas parece que juntou quase 1 milhão de pessoas e nada foi feito. E também, né, tipo, ainda pensando no caso lá do Rio, né, também teve recentemente
mega luau, né? Luau lá na Juntou Pedra do Arpoador, né? vários mais jovens. 2.000 pessoas estimadas aí, né? Todo mundo sem máscara na Pedra do Arpoador, né? Pois é, e concordei com o Alexandre. Nada foi feito, e que é um absurdo, assim, é ridículo como que nada pode Mas ser é legal, feito, né? Alexandre, excelente ponto esse que você traz, não? Poxa vida, por que não está sendo feito alguma coisa mais rígida, né? Não deveria estar sendo tendo algumas decisões mais restritivas agora, já que os números estão crescendo tão rapidamente no mundo inteiro? E a resposta do ponto de vista de saúde pública é, claro que sim. Então por que não está sendo feito? E a resposta é, porque nenhum governante quer assumir o custo político disso daí, não. Qualquer governante que fale agora, em dezembro, para a população, depois de 9, 10 meses de pandemia, gente, vai ter que fechar tudo de novo, as pessoas vão ficar loucas, não, vão pedir a cabeça desse cara e o futuro político dele vai morrer, né? Então, na verdade, a gente está vendo aí que nenhum governante assume esse custo político, porque as pessoas simplesmente não aguentam mais. Agora, se fosse pegar assim, por uma questão eminentemente sanitária, tinha que ter mais restrições mesmo, né? A gente está vendo aí tudo correndo solto, né? Como se nada tivesse acontecendo. E aí a mensagem que as pessoas passam para si mesmas é: não está acontecendo nada, segue a vida. Sim. Não, e mesmo que, sabe, mesmo que, tipo, que as coisas aparentemente estão voltando ao normal, mesmo que os governos, eles comecem, né, tanto federal como estadual de novo, eles falem que a gente está chegando perto do fim da pandemia, que a situação, né, tá mudando, até mesmo as eleições municipais aconteceram normalmente, né, e veja só, né, pouquíssimo tempo depois os números subiram, quase que magicamente, né. Magicamente. Vale lembrar, ontem, números oficiais, mais de 53 mil novos casos aqui no Brasil, só ontem, né, e 836 mortes ontem, não. Isso daí está no patamar do pico, né, da nossa primeira onda, né? Então, e o pior é que assim, e a curva continua subindo, né? Não é que a gente está num platô, né? A gente ficou num platô lá, né, com 1.000 mortos por dia, não, durante 2 meses. A gente está já em 850 praticamente e subindo. E os casos, nós já estamos no patamar do pico lá de junho, né? Então, sim, não vejo como essa pandemia pode estar acabando, né? Eu acho que a gente precisa, de novo, né? Ninguém vai aguentar voltar para casa e ficar trancadão assim, mas enfim, não vamos pelo menos ficar louco, né? Pirar aí, vai pra balada, vai... Não. E as restrições funcionam. A Ana Muniz aqui falou também, né? Em Portugal eles estão bem restritos e já estão com mais tendência de que a curva deles está sendo achatada. Sim. Ou seja, mesmo que os nossos próprios governantes aqui, eles não exijam essas restrições, eles não sejam tão firmes talvez quanto outros lá fora, né? No exterior, até mesmo eles fizeram as eleições, né? Aconteceu tudo normal. Isso não importa, isso não é sinal de que a situação está mudando para melhor, porque ainda não está. Se eles não vão colocar as restrições, então que nós mesmos utilizemos o bom senso para isso. Sim. Cada um é responsável também pelo seu próprio... A gente tem que usar a cabeça. Senão, a gente viu ontem até, né, a Angela Merkel, né, a premier da Alemanha, né, que é sempre tão contida, né, ontem estava inflamada, fazendo um discurso inflamado lá no parlamento alemão. Né, eu assisti também. Foi super incomum, né, porque ela sempre... quieta, fala sempre assim com a mão. E ela estava ontem lá batendo no púlpito, assim, o negócio... Muito fora do comum, assim. Não era assim, simplesmente um discurso, assim, informativo, cara, era... Ela estava conclamando, era um apelo, por favor, socorro mesmo. Era um apelo emocionado, assim, né? Sim. Vamos lá. Vamos pro próximo assunto, pessoal. Olha só, agora aqui, deixa eu ver que horas são, agora 9h43, vamos pro nosso próximo assunto, não. Outro assunto que mudou várias vezes na última semana, e o capítulo mais recente aconteceu hoje, não, a volta às aulas presenciais. Não. Afinal, elas voltam ou não voltam em 2021, né, depois de tanto vai e vem do MEC? Não? Em que condições isso pode acontecer? Né? Ou a gente continua aí com as aulas à distância? Não? Especialistas dizem que o risco de contágio de crianças é pequeno, não, mas vai crescendo com a idade, ou seja, o público universitário já não conta com essa proteção. Né? Os especialistas, os pediatras, dizem também que a falta de sociabilização com os amigos não provoca danos sérios para crianças e adolescentes. E aí as pessoas perguntam, tá, mas e como que fica o risco de contágio, né, dos alunos mais velhos, dos professores, dos funcionários, não? E essas crianças, elas não podem levar a doença para casa, não? Será que as escolas estão preparadas para oferecer os cuidados necessários para a volta das aulas presenciais, não?
Sem falar de alguns pais, não, que alguns estão enlouquecendo com os filhos em casa não, por tanto tempo e querem não, as escolas abertas e além das próprias escolas, que têm medo de perder alunos não, se as aulas à distância continuarem. Não. Então, o que vocês acham? Se você tem filho, você vai mandar a criançada para a escola assim que ela for reaberta em algum momento no ano que vem? Não? Ou o ensino à distância, ou o ensino híbrido, ele ainda é o mais desejável? Hoje o Ministério da Educação homologou a resolução do Conselho Nacional de Educação que afirma que as escolas públicas e particulares do país podem oferecer ensino remoto enquanto durar a pandemia. O documento foi motivo de intenso debate e esperava aprovação desde outubro. O ministro chegou a dizer que vetaria o artigo que mencionava a extensão do ensino remoto, o que causou preocupação entre os secretários da Educação. Sem a resolução, havia uma lacuna sobre como as escolas poderiam operar em 2021, o que levaria à judicialização, já que a continuidade das aulas e atividades online é dada como certa no ano que vem. Bom, o governo federal não esconde que quer a volta presencial das escolas, assim como de toda a economia. Não. Mesmo com uma eventual redução no número de casos, os secretários de educação afirmam que vai ser preciso ao menos usar o ensino híbrido. Não. Isso porque os protocolos exigem distanciamento nas salas de aula. Para que os alunos fiquem 1,5 m de distância um do outro, não é possível que todos os alunos estejam ao mesmo tempo presencialmente, porque não tem espaço para isso nas escolas. O texto também se refere às universidades. Na semana passada, o MEC tinha determinado que as atividades presenciais nas universidades começassem em janeiro, o que gerou muita gritaria, especialmente entre as universidades públicas. Por isso, nessa semana editou uma portaria indicando que eles voltem ao ensino presencial em março de 2021, mas, segundo fontes, o governo pode, perto da data, não prolongar esse prazo aí. Os especialistas dizem que a resolução é um avanço em relação à posição anterior do Ministério, porque, de um lado, garante autonomia às autoridades regionais para decidir sobre a implementação do ensino remoto, e do outro, porque, reconhecendo que a pandemia se estenderá por mais algum tempo, permite às redes estaduais e municipais um melhor planejamento das suas atividades para 2021, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista sanitário. Mas como ficam as demandas dos pais e das escolas que querem a volta às aulas? Bom, pela resolução isso é possível, desde que as autoridades locais autorizem. De qualquer forma, todas as medidas sanitárias vão ter que ser seguidas, os cuidados. Em outras palavras, as escolas precisam estar preparadas. Como não há espaço para todo mundo na sala por causa do distanciamento, vai ter que ter um rodízio de alunos. Por exemplo, cada aluno vai para a escola apenas 2 dias de cada dos 5 da semana. Os demais continuam assistindo às aulas em casa. E como não há previsão de contratar mais professores para essa demanda dobrada, triplicada, as aulas na própria sala de aula, como está acontecendo ali presencialmente, provavelmente elas vão ser transmitidas ao vivo para os alunos que estiverem em casa naquele dia, os alunos daquela turma lá. Então essa seria a solução. O que vocês acham disso? A gente está aqui naturalmente falando de um cenário em que ainda não há vacinação em massa da população. Quando isso acontecer, a gente já falou bastante aqui hoje, supostamente esse problema vai se resolver. Mas até lá, como é que fica? Se você tem filho, você vai mandar a criançada para a escola assim que ela for reaberta? Ou a gente continua com o ensino híbrido, o ensino à distância? Como que fica essa questão da escola no ano que vem, gente? Bom, então, aqui começando, a gente tem de novo, que o pessoal falando lá da Europa, a Rosemary e a Ana Muniz, Uhum. A Rosemary fala, que na escola do filho dela, por exemplo, houveram 2 casos de Covid, um professor e um pai, mas pelo menos nenhuma criança foi diagnosticada com Covid. E lá, parece que ela coloca, na turma, eu imagino que sejam 22 crianças, como ela coloca, e aula das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. Então, assim, pelo que elas falam aqui, tá... Período prolongado. Período prolongado, mas também, tá de uma forma em que a situação está controlada. Então, elas falam que sim, que tem que voltar. A Ana Muniz também dá mais detalhes sobre isso, Fala que as crianças já voltaram, que as universidades elas estão num regime misto. Então, elas aqui são a favor do retorno. De novo, vários aí, os especialistas, os pediatras dizem que as crianças precisam da escola, para evitar outros problemas até na sua própria formação, e que as crianças, elas, enfim, são efetivamente mais resistentes ao contágio, então isso justificaria, tomando os devidos cuidados, que as escolas reabrissem, que é
o que está pintando aí e na Europa a gente está vendo não, isso acontecendo. Não. As universidades já não são mais crianças, não é uma outra questão que a gente também vai ver como que isso vai acontecer. Não. A Cláudia Fernandes, ela fala aqui que ela acredita que o ensino remoto ainda é a melhor opção, e eu tenho que dizer, né, que por mais que a escola seja extremamente importante para as crianças, né, como você falou, até mesmo para a formação, para a socialização delas, eu ainda vou dizer que eu ainda acho que o remoto também seria melhor. Eu vou concordar com a Cláudia, porque eu ainda acho que é muito arriscado, mesmo que em outros países já tenham retornado às aulas e eles estão conseguindo controlar, como a Ana e a Rosemary falaram, que está sendo lá em Portugal, né? Ah, eu simplesmente eu não consigo ter muita confiança aqui em alguma coisa assim que o governo tente fazer, assim, seja, de novo, federal ou os estaduais. E eu não sei, eu não acho assim que a gente simplesmente tem toda essa responsabilidade necessária, sabe? Ainda mais considerando que aqui a situação está até mesmo bem pior. Então, por causa disso tudo, eu ainda acho que o remoto é uma opção melhor. Aqui, olha, tem até um comentário que é do Alexandre Magno, que ele é personal trainer, né? Ele disse que teve uma aluna que é professora, né, de uma escola privada bem conhecida lá no Rio. Começou a ir presencial e em uma semana ela foi contaminada com Covid e agora ela está em casa bem mal. Pois é, né? Esse é o grande risco. Existe uma outra questão também, né, que a gente precisa levar em consideração, que eu acho que também impacta, no final das contas, os adolescentes e os adultos, não, que é o transporte até a escola. Não. Isso. Talvez você não seja contaminado na escola, mas você pode ser contaminado no caminho. Não. No caso das crianças, não. Normalmente as crianças elas acabam morando perto de cá, da escola, ou enfim, vão de carro. Não diminui também muito esse risco de contágio no caminho. Não. Quanto mais velho, maior esse risco. Não. E aí estamos nesse dilema, não? Mas é um ponto interessante aí o que o Alexandre traz aí. Por mais que realmente, né, a Rosemary traz uns dados, né, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde as aulas não voltaram, né, em 3 meses de aulas, turmas a 100%, houve casos de Covid em 20% das escolas. Aqui acho que eu tô falando de Portugal de novo, isso. Mas, bom, acho que eu ainda acho assim que é uma situação que, por mais que é um assunto recorrente, né, ainda tem que ser melhor estudado, assim. Acho que ainda a gente não pode tomar uma decisão em definitivo, porque tem muitas variáveis envolvidas. Certamente, né? Eu acho que nesse ponto, depois de tantas cabeçadas aí, eu acho que o que o MEC fez hoje acaba sendo uma coisa interessante, porque ele atendeu essa resolução do Conselho Nacional de Educação, e que ele, na verdade, o que ele faz é deixar aberto possibilidades, não, para que, de novo, né, ou inclusive autoridades locais possam verificar a sua própria realidade e tomar as decisões aí, não. E o que a gente precisa evitar, talvez, é que esse negócio se judicialize, não. Aí cada um vai querer, enfim, fazer as coisas do seu jeito, indo para a justiça, e esse negócio pode acabar atravancando o processo. Acho que é legal ter uma regra clara, não, e observar com coerência, não, e com bom senso o que está ao nosso redor aí, não. E aí vamos que vamos, não. Vamos pro próximo? Não? Vamos pro próximo assunto aqui, pessoal. Vamos lá. Agora, não. Nosso próximo assunto a gente vai falar de negócios e de tecnologia, não. Vamos sair um pouco aí do Covid, não. Mas alguma coisa, né, que impacta profundamente a sua vida, não. Afinal, todo mundo aqui, não, deve usar pelo menos um desses 3 produtos: Facebook, WhatsApp e Instagram. Tá certo ou errado? Pelo menos um, se não todos, né? Pois agora o governo dos Estados Unidos decidiu apertar o pescoço do Mark Zuckerberg, né? Eles querem que a sua empresa, o Facebook, que é dona de todas essas plataformas, venda, né, pelo menos o WhatsApp e o Instagram. Né? Mas por que esse negócio está sendo exigido? Né? Será que isso pode piorar a sua experiência com essas plataformas? Aliás, me conta uma coisa, o Facebook, tudo bem, ele anda aí perdendo os usuários, não? Mas dá para viver sem Instagram e principalmente sem o WhatsApp hoje? Né? O Facebook está prestes a enfrentar a maior batalha judicial da sua história. Né? Ontem a empresa se tornou alvo de 2 processos diferentes movidos pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e por uma coalizão de 46 advogados gerais dos Estados americanos. Né? A acusação é de que a empresa violou as leis de antitrust do país, né, para se tornar um monopólio das redes sociais ao comprar rivais como o WhatsApp e o Instagram. A consequência pode ser até que a empresa tenha que ser separada, ou seja, o Facebook teria que vender
o WhatsApp ou o Instagram, ou essas plataformas se transformariam em empresas totalmente independentes e concorrentes, exatamente como, aliás, elas eram antes das aquisições pelo Facebook. Não? A investigação durou mais de 1 ano e meio. Não? As autoridades entenderam que a compra do Instagram em 2012 por $1 bilhão e do WhatsApp em 2014 por $19 bilhões eliminaram a competição no mercado de redes sociais. Né? As duas aquisições teriam ainda ajudado o Facebook a se tornar uma empresa com valor de mercado de cerca de $800 bilhões. A coalizão de advogados gerais pede à justiça a interrupção das atividades ilegais, segundo eles, do Facebook e a avaliação sobre ser necessária a empresa desinvestir ou reestruturar a sua governança. O grupo pediu ainda que o Facebook não possa adquirir nenhuma empresa acima de $10 milhões sem avisar as autoridades. O Facebook, por sua vez, chamou o processo de revisionismo histórico e disse que ele pune empresas bem-sucedidas. Lembrou ainda que a mesma comissão autorizou essas aquisições anos atrás, que isso enviaria uma mensagem assustadora para as empresas norte-americanas de que nenhuma decisão é definitiva. Após o anúncio dos processos, as ações do Facebook caíram cerca de 2% na Nasdaq. O impacto não foi maior porque, enfim, o mercado ele já esperava por esse anúncio. Parte das acusações já eram conhecidas desde julho, quando o Congresso americano revelou documentos que mostram que o Zuckerberg, presidente do Facebook, que vocês veem aí na foto, deliberadamente decidiu comprar o Instagram para evitar a competição. Isso é proibido nos Estados Unidos pelas leis de concorrência. Os processos fazem parte de um crescente movimento em Washington para regular as gigantes de tecnologia. Nos últimos meses, reguladores e autoridades colocaram empresas como Facebook, Google, Amazon, Apple sob a sua mira. Em julho, em um depoimento histórico, os líderes das 4 companhias passaram mais de 5 horas sendo sabatinados pelo Congresso dos Estados Unidos. Em outubro veio o primeiro processo resultante disso, em que o Google é acusado pelo Departamento de Justiça, que é o equivalente ao Ministério da Justiça lá, de praticar monopólio com o seu serviço de busca. O caso foi considerado relevante, mas aquém de ser efetivo para mudar o mercado, por mais que uma das soluções possíveis seria a venda do navegador Chrome. Mas agora, com o Facebook, a coisa é mais grave, porque o WhatsApp e o Instagram são parte muito relevante da estratégia do Facebook. Mas não se sabe se isso daí vai dar alguma coisa. O julgamento, primeiro, ele deve começar só lá por 2022, e demorar alguns anos. Vale lembrar um precedente da década de 1990 em que a Microsoft passou por acusações semelhantes. Na época, foi feito um acordo e a Microsoft acabou sendo preservada do jeito que ela era. Bom, o que vocês acham disso, pessoal? O Facebook ele abusa, na opinião de vocês, ele abusa do poder dele nas redes sociais para piorar a nossa experiência como usuário ou para, enfim, atrapalhar concorrentes? Vocês acham que a empresa ela pode ser forçada a vender o Instagram e o WhatsApp? Você acha que isso pode piorar a sua experiência como usuário dessas plataformas? E então? Bom, a Ana Muniz já mandou aqui um comentário, disse que parece que o senhor Zuckerberg não gosta de concorrência, mas concorrência torna as empresas saudáveis, democráticas e não em monopólios. Então, também aqui, contrário ao Zuckerberg. Pois é, não concordo, Zuckerberg, ele realmente ele não gosta muito aí pelo jeito da concorrência, como aliás ficou muito claramente demonstrado aí nesses e-mails aí que o Congresso americano levantou nessa investigação aí de 2 anos. Ele tinha e-mails em que ele dizia explicitamente que ele queria comprar um Instagram porque ele via aquilo lá como um possível concorrente, então ele tinha que ser eliminado ou adquirido. Pois é. Não, mas e também é verdade, assim, nem só pensando em uma questão empresarial, a concorrência deles, mas eu acho justo nesse caso que eles queiram dividir algo como o Facebook e depois, quem sabe, talvez o Google mesmo, que ele pode chegar a levar algo do tipo, porque eles controlam simplesmente muita coisa, eles controlam são as empresas aí, hoje bem dizer, as empresas mais poderosas Sim. do mundo, no geral, em tudo. Sim, eles têm acesso justamente aos dados, assim, de, cara, praticamente todo mundo. Então, aí é que tá, realmente, assim, eu acho que você querer botar um freio nesses caras, talvez colocar uns limites, eu acho, assim, mais do que justificável, de verdade, assim, necessário até mesmo.
Bom, vale, né, recomendação que já fizemos aqui algumas vezes, vou fazer de novo, né, dois documentários excelentes que estão disponíveis na Netflix, na Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes, né, que eles mostram bem aí o poder que essas plataformas têm, não, para até mesmo dizer o que nós temos que acreditar, o que a gente tem que comprar, com quem a gente tem que sair, não, eles têm um controle assustador sobre a gente, não. E esses documentários são bem legais, estão disponíveis aí na Netflix, para quem tiver Netflix. Sim, a Ana também fala aqui, né, de que ela critica as regras do Facebook, diz que é uma selva com regras muito duvidáveis, muito duvidosas. Uhum. Assim, né, o Facebook, aliás, não, é impressionante como ele consegue abafar ou acabar aí com uma empresa, não, quando ele quer, não. Tem um caso aí que eu acho que é bem ilustrativo, que é o do Snapchat, né, que fez um sucesso enorme aí há 3 anos, 2 anos, não? Um aplicativo lá de mensagens curtas que o Zuckerberg ele tentou comprar da mesma forma, não? Sim. E os caras do Snapchat não disseram que eles não iam vender, eles não estavam à venda, não. Então o Zuckerberg ele pegou e colocou os stories, não, que era a característica principal do Snapchat, né, colocou isso aí em todos os lugares, né, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, não, de modo que, enfim, o Snapchat meio que desapareceu, né. Agora nunca mais escutei falar no Snapchat, na verdade. O Snapchat é um negócio mesmo. Super popular, não, hoje ele, enfim, ninguém mais fala disso, né? E todo mundo faz os stories do Instagram, são um fenômeno. Aliás, isso acabar hoje tem até aqui no LinkedIn mesmo, já tem stories, não? Hoje você tem stories em qualquer lugar, não? Tem agora também o outro, né, o TikTok, não? Que o Instagram já colocou um recurso aí, não? Que são os Reels, não? Que são os vídeos curtos, aparentemente mimetizando aí essa característica do TikTok, né? Para ver se de repente o TikTok também desaparece da jogada, não? Mas por enquanto ele não tem tido muito sucesso. O TikTok ainda tá todo vapor. O TikTok ainda realmente está mandando nesse jogo que ele inventou, né? Sim. Vamos ver aí o que o tempo dirá, né? Mas veja, são os movimentos, né? A gente precisa começar a observar aí como que o mercado acaba se organizando, né? E ver os movimentos aí. Não tem bobo nessa história não, gente. Não mesmo, sim. É muito isso também. A Ana colocou aqui mais uma vez, ela tá realmente mandando todas aqui. O Facebook nem se preocupa com os impactos políticos e nós não preocupados de se mexerem. Então, sim, realmente eles têm que ser cutucados, já está mais do que na hora. Concordo. E aliás, impactos políticos mesmo, né? A gente vê o que o Privacidade Hackeada mostra aí, não? É o The Great Hack, aí, o texto original em inglês, não? Mostra como que o Facebook foi uma parte absolutamente chave, não? Para que uma empresa de marketing político da Inglaterra, lá, que é a Cambridge Analytica, não? Ela roubasse dados, não, de milhões, dezenas de milhões de usuários do Facebook e influenciasse de uma maneira decisiva as votações em favor do Trump, não, no primeiro mandato dele, e do Brexit, para a saída do Reino Unido da União Europeia. Não? Sim, não, e mesmo assim, né, tipo, até hoje, sempre que assuntos como esses, né, eles são trazidos à tona, eles meio que fazem uma cara de paisagem, né, fingem que não é com eles, que eles não sabem o que é, assim. É claro que é totalmente irresponsável da parte deles. Assim, injustiça seja feita, né, o Facebook, até mesmo porque ele sentiu aí a água batendo na bunda, vamos dizer, no pescoço, ele começou a se mexer, várias coisas foram feitas, algumas coisas bastante interessantes, até para diminuir a questão da desinformação. Enfim, ele está se mexendo também, mas não tem sido suficiente. Né? E não por boa vontade deles também. Pois é, né? Bom, vamos para o próximo nosso assunto aí? Vamos lá, pessoal. Agora chegamos à nossa notícia bizarra. Falamos tanto aí de Facebook e de Google, não? A notícia bizarra de hoje tem tudo a ver com isso, não? Vamos falar de Google agora, não? Mas nada do tipo... essa é uma parte curiosa, não? Vocês sabem quais foram os termos mais procurados no Google nesse ano, não? Todo ano a empresa ela solta, em dezembro, não? A lista do que as pessoas no mundo inteiro procuram na plataforma, não? Eu sei que tem o pessoal aí de Portugal, desculpa, eu vou trazer aqui os dados do Brasil, mas vocês podem encontrar facilmente isso daí no próprio Google, né? Aliás, se você vai procurar alguma coisa, você procura no Google, não? É o Zeitgeist, né? O que as pessoas... como que o mundo, né, vive hoje, não? E o Google, não? Ele consegue saber do que o mundo está pensando, não? Se duvidar, ele consegue saber o que cada pessoa do mundo está pensando. Isso que é um troço meio assustador, não? Não é à toa que está sendo processado pelo governo americano, né? Vocês já tinham pensado nisso, não?
que vocês procuram no Google? Vocês procuram de tudo no Google? Não? Hoje é uma ferramenta não, absolutamente indispensável na nossa vida. Não? Daria pra, como que seria a nossa vida sem o Google? Não dá para imaginar um negócio desse daí, não? Bom, as listas saíram ontem, tá? Elas trazem buscas globais e também buscas divididas por várias categorias. Eu trago aqui alguns destaques, tá? Obviamente, a maior parte dos termos e as perguntas feitas na ferramenta estão ligadas ao coronavírus, não? Não apenas as pessoas tentavam entender a doença, como procuraram por dicas de como contornar, de como viver melhor, não? Dessa maneira, termos como lockdown, pandemia, não, encabeçaram as listas de perguntas, bem como perguntas envolvendo coisas como auxílio emergencial e cadastro único, tá? Bom, esses foram os termos mais procurados pelos brasileiros no Google nesse ano. Os 10 termos mais procurados foram, em primeiro lugar, coronavírus, depois auxílio emergencial, eleições 2020, eleições nos Estados Unidos, BBB 2020, Copa do Brasil, Google Classroom, isso confesso que me surpreendeu, né, que é um produto do Google para aulas à distância, Flamengo versus São Paulo, né? Lembra que teve uma época aí que os jogos estavam sendo transmitidos pelas plataformas dos próximos, e esse jogo do Flamengo aí teve uma audiência enorme, não? Classificação do Brasileirão da Série A e NBA, isso são buscas no Brasil, né? NBA realmente faz muito sucesso aqui, né? Mas como eu disse, é também grupos de pesquisa, por exemplo, tem o grupo do O que é, não? E os destaques brasileiros os 3 primeiros assim, né? O que é lockdown, o que é quarentena e o que é pandemia, não? As personalidades mais procuradas foram Donald Trump, Luiz Henrique Mandetta, né, o ex-ministro da Saúde, e o Joe Biden. Né? De novo, né, veja só como que o brasileiro estava interessado em coisas dos Estados Unidos também. Né? Os acontecimentos mais buscados pelos brasileiros foram coronavírus, eleições 2020, eleições dos Estados Unidos. As pessoas também aproveitaram o distanciamento para aprender a fazer coisas. Aprender, por exemplo, a tocar violão, desenhar e aprender espanhol. Olha só que coisa curiosa. Né? Parecido com isso, tem o grupo do como fazer, né? Como fazer máscara de tecido, como fazer álcool em gel, olha só, como fazer o cadastro único. E já que estavam em casa, não, coisas para fazer no lar procuradas foram exercícios para fazer em casa, como fazer máscara em casa e fotos em casa. Também foi um ano em que muita gente cozinhou em casa, não? E as receitas mais buscadas foram pão caseiro, essa era óbvia, né? Todo mundo faz pão agora. Brigadeiro de colher, bolo de cenoura, não? Em campeonatos esportivos, os mais buscados foram Copa do Brasil, Brasileirão e, de novo, NBA. Olha só, de novo a NBA. Né? Os filmes mais procurados foram Pantera Negra, né? Que se explica pela morte do Chadwick Boseman. Exatamente. Né? 365 Dias e O Milagre na Cela 7. E as séries mais procuradas foram The Witcher, Cobra Kai e Anne with E. Outros programas de TV que foram bastante buscados foram, adivinha só, em primeiro lugar, BBB 2020, CNN Brasil, né, um programa aí, no caso uma rede, e A Fazenda 2. Não. Já os games mais procurados foram Among Us, Valorant e o Fall Guys. As mortes mais procuradas foram Diego Maradona, também era meio esperado, não? O Tom Veiga, não? O intérprete do Louro José, não? E o Kobe Bryant. Não? Ano triste pro esporte. Pois é, foi um ano bem triste pro esporte. Vale lembrar que ontem também morreu o Paulo Rossi, né? Que Sim. Fez a tristeza de muitos brasileiros aqui, mas foi uma personalidade. Né? E por fim, as perguntas genéricas que foram mais feitas ao Google foram, em primeiro lugar, quem matou Max? Aliás, quem é o Max? Não? Alguém sabe quem é o Max? Né? Porque a pergunta genérica mais feita no Google foi, quem matou o Max? Se você não sabe quem é o Max, pergunta pro Google aí, quem matou o Max? O Max da Avenida Brasil, né? Não, tipo, eu também não sabia. Eu confesso que tive que pesquisar isso. Veja só, não? Quem sai do BBB foi a segunda pergunta genérica, né? E quem ganhou o BBB? Vê que o BBB realmente foi um fenômeno, não? Todo ano não? Goste ou não goste, o BBB continua sendo um fenômeno. E esse ano, particularmente, aí, por conta do distanciamento social, o BBB realmente continuou mandando muito bem, né? E aí, pessoal, né? O que vocês acham? Alguém aqui buscou alguma dessas coisas? Não? Vocês acham que essas coisas fazem sentido de elas estarem aí em primeiro lugar na lista? Não? Como foi isso pra vocês aí? Pois não, então, tipo, falando de mim mesmo aqui, né, eu tive algumas experiências, né, com pão também, até mesmo durante a quarentena eu assisti BBB, inclusive, um pouco. Então, algumas coisas mudaram, eu cheguei a pesquisar BBB algumas vezes, acho que eu contribuí aí.
A Nanda Souza Machado tá perguntando aqui quem é o Max também, né? Ela pergunta se é o Quem Mad é Max. o Max? Se é o Mad Max, não. Não é o Mad Max. Não é o Mad Max. Pergunta pro Ana. Google aí quem é o Max. É o Max da Avenida Brasil. É o personagem da novela, não? Olha só, é o Max. É engraçado, ninguém sabe quem é o Max. Foi a pergunta mais feita pro Google e as pessoas falam, mas quem é esse Max? Será que é o Max das Panteras? Não, é o Max da Avenida Brasil. É, o Mad Max aqui também, não é o Mad Max. A Cláudia Fernandes diz que o filme lá, O Milagre da Cela 7, é lindo, né? Esse eu não vi ainda, eu tenho que ver. Acho que tá na nossa lista, se não me engano. Sim. Mas, falando um pouco disso, né? Falando sobre séries um pouco, eu fiquei surpreso que The Witcher ficou em primeiro. Porque Witcher Nossa, Witcher saiu ainda no começo desse ano. É tipo, antes mesmo da pandemia. Não é um negócio que as pessoas estavam assim, né? Ah, tô vendo porque tô aqui em casa preso, vou ficar vendo série. Não, foi uma série que saiu em janeiro, eu acho, né? Foi em janeiro, comecinho do ano ainda. Tipo, então mostra a popularidade imensa, né, daquela série aí com o Henry Cavill. E é uma série meio nerd, assim, né? Não é uma série tipo mainstream, assim, né? Tipo Emily in Paris, que todo mundo queria ver, a Emily, né? Que detalhe, ficou em 7º lugar, se não me lembro bem. Em 7º lugar, exatamente. Né? Emily in Paris é uma série muito mais fácil de agradar o público geral, né? E o Witcher não. Nossa, o Witcher é lento, um negócio baseado em literatura polonesa, que é um jogo também. Tipo, não é um negócio super... É por isso que as pessoas estavam perguntando, afinal de contas, o que é Witcher, né? Deve ser por isso, quem sabe também, né? Pode ser. E Among Us, pessoal? Não sei se vocês estão de jogar aqui, mas acho que isso é uma coisa que todo mundo ficou sabendo, né? Among Us, né? Aquele joguinho de celular, não sei aqui quem tem fenômeno. Filho, talvez, o filho deve ter jogado pelo menos um pouco, ou com amigos, deve ter comentado. Quem jogou ou sabe de alguma coisa, né? Eu joguei algumas vezes, confesso que agora eu já tô dando uma enjoada, tô parando assim, mas... É bem legal, gente. Vale a pena dar uma conferida também. O Among Us é um jogo curioso, porque vários, agora na eleição municipal, não, que ele foi também um tema bastante procurado, a eleição 2020, não, vários candidatos não, faziam campanha jogando Among Us. Não. Aqui em São Paulo, o Boulos não fazia campanha jogando o Among Us. Não. O Boulos fez isso, se não me engano, acho que o Arthur Duval fez também. Arthur Duval também fez, né? Exatamente. Não. O jogo ele realmente virou um fenômeno, essas coisas que da cultura de massa, né? Nossa, das mortes, né? Quem mais, né? Tinha o Diego Maradona, mas outros que não apareceram aí no top 3. Tinha o Chadwick Boseman também, que foi que contribuiu para o Pantera Negra ficar em primeiro lá. Olha, a Ana Lúcia aqui tá falando aqui, ó, nem me fale, meu filho joga. Falando aqui da Among Us. É isso aí, Ana, joga com seu filho também, dá uma olhada, você. Vamos ver lá quem que vai ser ejetado aí da é um jogo engraçadinho, vou dizer isso. É engraçadinho, tipo, no começo, assim. Só joga muito enjoo, aconteceu comigo, mas é bacana, Muito bem, pessoal. Olha só, 10:12 agora, bom debate aí. Obrigado. Bem legal. Vamos encerrando aqui a 49ª edição do Jornal da Live. Semana que vem a gente chega à 50ª edição. É bem possível que ela aconteça na sexta-feira, excepcionalmente, tá? Por uma questão de conflito de agenda, tá? Mas semana que vem, quinta ou mais provavelmente sexta, às 21 horas, chegaremos à 50ª edição número 50 do Jornal da Live. Lembrando que o Jornal da Live acontece só com a participação de todos fazendo um debate, tá? Às vezes nós não conseguimos ler todos os comentários, mas depois eu leio todos os comentários, né? Se você estiver vendo aqui a gravação, pode deixar seu comentário aí que eu leio. Às vezes dá até para responder, tá? Obrigado pela participação. Um bom fim de semana para vocês e a gente se vê novamente na semana que vem, com a edição 50. Um abraço grande. Tchau, tchau. E mais, pessoal, obrigado por ficarem até aqui, obrigado, né, por nos acompanharem desde o começo dessas edições também, né, quem já está aí há muito tempo. É muito, muito bom, né, chegar no marco, assim, 50 edições agora. 50 edições, desde o começo do ano. Sim, mas é isso aí, gente, então, qualquer coisa a gente avisa vocês, a gente avisa se vai ser quinta ou sexta, e é isso aí, valeu, gente. Até a próxima, se cuidem e boa noite. Tchau, tchau.